Ela ainda lembrava do som da porta se fechando. Não foi um estrondo, não houve grito, só aquele clique seco que ecoou pela casa vazia e ficou repetindo na cabeça dela por anos. Naquela noite, o celular ficou na mesa. A mensagem ficou sem resposta, e o relógio parecia ter parado exatamente no minuto em que ele foi embora. Lara sentou na cama, abraçou os próprios joelhos e tentou entender em que momento tudo tinha dado errado. Até à tarde, ele dizia que a amava. À noite, não estava mais ali. Nenhuma explicação, nenhum bilhete, nada. Os dias seguintes viraram uma mistura de silêncio e perguntas sem resposta. Cada carro que passava na rua fazia o coração dela acelerar. Cada notificação fazia nascer uma esperança que morria em segundos. O que Lara não sabia é que aquele abandono não foi um simples adeus. Foi o começo de um segredo que, quando viesse à tona, mudaria tudo o que ela acreditava sobre amor, lealdade e sobre ele. Os meses passaram, mas a casa continuava com a ausência dele em cada canto. Lara tentou seguir em frente, voltou a trabalhar, mudou a rotina, cortou o cabelo, como se pequenas mudanças pudessem enganar a dor. Às vezes conseguia. Outras vezes, bastava sentir o cheiro do café, que ele gostava, para tudo desmoronar de novo. Ninguém nunca soube explicar por que ele sumiu daquela forma e ela parou de contar a história, para não ter que responder perguntas que também não tinha coragem de encarar. Numa tarde chuvosa, enquanto organizava caixas antigas, Lara encontrou uma foto deles dois, sorrindo, com a data escrita atrás. A lembrança apertou o peito, mas algo chamou sua atenção. No canto da imagem, havia um detalhe que ela nunca tinha percebido antes. Um detalhe pequeno, quase invisível, mas que fazia aquela despedida sem explicações parecer muito menos simples do que sempre pareceu. Naquela noite, Lara quase não dormiu. A imagem da foto voltava à mente como um aviso que ela não sabia interpretar. No dia seguinte, levou a foto ao trabalho e mostrou para uma amiga, tentando parecer casual, mas a voz saiu trêmula. A amiga ficou em silêncio por alguns segundos, observando com atenção, e depois disse algo que fez o coração de Lara disparar. Havia ali um símbolo discreto, marcado ao fundo, algo que não combinava em nada com aquele dia feliz que a foto representava. A partir daquele momento, a dúvida virou inquietação. Lara começou a revirar mensagens antigas, e-mails esquecidos, lembranças guardadas em caixas que ela jurava nunca mais abrir. Cada pequena descoberta levantava mais perguntas do que respostas. E pela primeira vez desde o abandono, ela sentiu que talvez ele não tivesse ido embora por escolha, mas porque estava tentando fugir de algo que agora, lentamente, começava a alcançá-la. Lara passou a prestar atenção em coisas que antes pareciam insignificantes. Frases soltas nas conversas antigas, ligações que ele atendia longe dela, silêncios que na época pareciam normais. Tudo começou a se encaixar de um jeito desconfortável. Não era só saudade o que ela sentia agora, era a sensação de que havia vivido ao lado de um estranho. Determinada a entender o que realmente aconteceu, ela voltou ao lugar onde os dois se conheceram, como se as paredes pudessem guardar respostas. Lá, entre lembranças e ecos do passado, alguém a observava de longe. Quando Lara percebeu, já era tarde demais para fingir que aquilo era só coincidência. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que não estava mais sozinha, e que o passado estava prestes a bater à sua porta. O homem se aproximou devagar, como quem teme ser reconhecido. Lara sentiu o coração bater tão forte que teve certeza de que ele podia ouvir. Quando ele falou o nome dela, a voz saiu diferente, mais cansada, mais baixa, mais impossível de confundir. Era ele, ali, a poucos passos, depois de tanto tempo. Por alguns segundos, nenhum dos dois conseguiu dizer mais nada. Lara queria gritar, perguntar, acusar, abraçar, tudo ao mesmo tempo. Mas ele apenas disse que não podia ficar, que tinha pouco tempo e que ela precisava ouvir a verdade, mesmo que doesse. Contou que naquela noite não foi embora por falta de amor, mas por medo. Lara sentiu as pernas fraquejarem ao ouvir aquilo. Perigo. A palavra ecoou na mente dela como um aviso tardio. Ela tentou segurá-lo pelo braço, exigindo respostas, mas ele recuou, olhando em volta, como se cada sombra escondesse alguém. Disse que se envolvera, anos atrás, com pessoas erradas, que devia algo que nunca conseguiu pagar, e que naquela noite percebeu que não estavam mais atrás só dele. Ela tinha se tornado parte do risco.
Ele contou que passou todo esse tempo mudando de cidade, de nome, de rotina, tentando manter distância para protegê-la. Não foi coragem que o fez ficar longe, foi culpa. Lara sentiu a raiva misturar-se com alívio, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele colocou na mão dela um papel dobrado. Se algo acontecer comigo, isso explica tudo, disse. E foi embora outra vez, deixando para trás a mesma pergunta que nunca a abandonou. Dessa vez, ele estava realmente se despedindo ou apenas começando a desaparecer de novo? Lara ficou parada por alguns minutos, olhando para o papel, como se ele pudesse desaparecer se ela piscasse. Guardou-o na bolsa sem coragem de abrir ali mesmo. Caminhou para casa com a sensação de estar sendo observada, cada passo mais pesado que o outro. Ao fechar a porta, encostou-se nela, respirou fundo e finalmente desdobrou o papel. Havia um endereço, um nome que ela nunca tinha ouvido antes e uma frase curta. Não confie em ninguém que faça perguntas demais. O coração acelerou. Aquilo não parecia uma explicação, parecia um aviso. Mesmo assim, algo dentro dela dizia que aquela era a única pista real depois de anos de silêncio. Lara passou a noite em claro, imaginando 1000 cenários diferentes, tentando decidir se era loucura seguir aquilo ou se seria ainda pior continuar sem respostas. Quando o sol nasceu, ela já sabia. Não importava o medo. Pela primeira vez, desde o abandono, ela ia atrás da verdade. Custasse o que custasse. Lara chegou ao endereço no fim da tarde, com o coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir. Era um prédio antigo, discreto demais para chamar atenção, mas silencioso demais para parecer normal. Subiu as escadas devagar, contando os degraus como se isso pudesse acalmar os pensamentos. Bateu na porta indicada no papel e esperou. Nada. Quando ia se virar, ouviu passos do outro lado. A porta se abriu só o suficiente para revelar um homem, que a observou como se já a conhecesse. Ele disse o nome dela antes mesmo que ela se apresentasse. Aquilo gelou sua espinha. Lá dentro, o lugar estava cheio de caixas, pastas e papéis espalhados, como se alguém estivesse sempre pronto para partir às pressas. Sem rodeios, ele falou que sabia quem ela era e por que estava ali. Então completou em tom baixo. Se você veio por causa dele, precisa entender uma coisa. A história que ele te contou é só metade da verdade. Lara sentou-se devagar, tentando controlar o tremor nas mãos. O homem abriu uma das pastas e espalhou alguns documentos sobre a mesa. Havia fotos, nomes, datas, e entre eles uma imagem que fez o estômago dela se revirar. Era ele, parado ao lado de pessoas que ela nunca tinha visto. Em um lugar que definitivamente não fazia parte da vida que eles compartilhavam. O homem explicou que aquilo não era recente, que vinha de antes mesmo de eles se conhecerem. Disse que ele tentou sair, tentou cortar laços, mas certas dívidas não desaparecem só porque alguém quer recomeçar. Lara sentiu a raiva crescer, misturada com confusão. Então veio a frase que mudou tudo. Ele não mentiu quando disse que foi embora para te proteger, mas também não te contou o quanto você já estava envolvida nisso, mesmo sem saber. Lara saiu do prédio com a cabeça girando. As ruas pareciam diferentes, como se a cidade inteira tivesse mudado de lugar enquanto ela estava lá dentro. Cada pessoa que passava parecia uma ameaça em potencial. Cada carro diminuindo a velocidade fazia o coração dela disparar. Pela primeira vez, entendeu que o medo dele não era exagero. Em casa, ela espalhou os papéis sobre a mesa e leu tudo com atenção. Havia datas que coincidiam com viagens que ele dizia serem a trabalho, nomes que apareciam repetidas vezes, e um último registro que parecia mais recente do que todos os outros. No rodapé, uma anotação curta chamou sua atenção. Contato retomado. Risco elevado. Lara engoliu em seco. Se aquilo fosse verdade, então ele não tinha apenas voltado a procurá-la. Tinha voltado a ser perseguido. Naquela noite, Lara não conseguiu dormir. Qualquer barulho a fazia levantar da cama e ir até a janela. O celular ficou na mão, desbloqueado, como se ele pudesse ligar a qualquer momento. Mas quem ligou foi um número desconhecido. Pouco depois da meia-noite. Ela quase não atendeu. Quase. Do outro lado da linha, a voz que ela reconheceria em qualquer lugar. Ele disse que não tinha muito tempo, que as coisas tinham saído do controle e que ela precisava sair da cidade por alguns dias. Tentou explicar,
mas as palavras vinham quebradas, apressadas. Antes que Lara pudesse responder, a ligação caiu. Minutos depois chegou uma mensagem curta. Confie em mim, por favor. E pela primeira vez desde que ele foi embora, ela percebeu que não sabia se confiar ainda era coragem ou perigo. Lara ficou olhando para a tela do celular por um longo tempo, como se a resposta pudesse aparecer sozinha. Arrumou uma mochila sem saber exatamente para onde iria, apenas com a certeza de que ficar parecia mais arriscado do que partir. Antes de sair, voltou até a mesa e encarou os papéis mais uma vez, tentando gravar cada detalhe na memória. No caminho, percebeu que o carro escuro a acompanhava desde a esquina. No primeiro cruzamento, ele virou junto. No segundo, também. O coração começou a bater no ritmo do medo. Lara acelerou o passo, entrou em uma loja para despistar e ficou alguns minutos fingindo olhar vitrines. Quando saiu, o carro não estava mais lá. Mas a sensação de estar sendo seguida não foi embora. E naquele instante, ela entendeu. A história deles não era mais só sobre amor ou abandono. Era sobre sobreviver tempo suficiente para descobrir toda a verdade. Lara pegou um ônibus quase por impulso, sentando-se no fundo e observando as pessoas como se qualquer rosto pudesse esconder uma intenção. O celular vibrou 2 vezes no bolso, mas ela não teve coragem de olhar na hora. Quando finalmente abriu, havia apenas uma localização enviada por ele e uma frase curta. Se confia em mim, vem. O endereço ficava fora da cidade, perto de uma estrada que eles costumavam pegar em viagens antigas. A lembrança doeu, mas também trouxe uma estranha sensação de familiaridade. Durante o trajeto, cada parada parecia uma chance de desistir. Mesmo assim, ela continuou. Quando desceu, o lugar estava quase vazio, só o vento e o som distante dos carros passando. Lara caminhou até o ponto marcado e o viu de longe, encostado em um carro simples demais para quem vivia fugindo. Ele sorriu por um segundo, aliviado por vê-la ali. Mas o sorriso desapareceu quando ele percebeu algo atrás dela e disse em voz baixa, eles te seguiram, antes que Lara pudesse perguntar quem eram eles. O som de outro carro freando ecoou pela estrada. Ele segurou a mão dela e a puxou para trás do próprio carro, pedindo silêncio. 2 homens desceram do veículo, olhando em volta como quem procura algo que sabe estar por perto. O coração de Lara parecia querer sair do peito, e cada segundo escondida parecia uma eternidade. Ele sussurrou que aquela era a consequência de nunca ter resolvido o passado, de ter acreditado que distância seria suficiente. Disse que agora não dava mais para fugir, só para enfrentar. Quando os homens começaram a se aproximar, ele fez algo inesperado. Saiu de trás do carro e levantou as mãos, chamando a atenção deles. Lara quis correr até ele, mas ficou parada, presa entre o medo e a esperança, sem saber se aquilo era coragem ou um último sacrifício. Os homens pararam a poucos metros dele. O silêncio ficou pesado, quebrado apenas pelo som distante dos carros passando na estrada. Um deles disse o nome dele em voz alta, como quem confirma que finalmente encontrou o que procurava. Lara sentiu um nó na garganta ao perceber que ele não negou. Não tentou fugir. Apenas disse que ela não tinha nada a ver com aquilo, e que o acordo sempre tinha sido só entre eles. O outro homem riu, um riso curto e sem humor, e respondeu que dívidas antigas nunca ficam tão simples assim. Foi então que Lara entendeu. Não importava o quanto ele tivesse tentado protegê-la, ela já fazia parte daquela história. Quando um deles deu um passo na direção dela, ele se colocou na frente, sem pensar 2 vezes. E naquele gesto, Lara viu algo que não via há anos. A mesma promessa silenciosa de que dessa vez ele não ia embora. O homem que parecia liderar fez um sinal e o outro parou. Disse que não estavam ali para machucar ninguém, apenas para cobrar o que era devido. A voz soava calma demais para a situação, o que deixou Lara ainda mais assustada. Ele respirou fundo e respondeu que não tinha mais como pagar, que tudo o que tinha já tinha perdido tentando recomeçar. Houve um momento de silêncio tenso. Então o líder olhou para Lara e disse algo que fez o chão parecer sumir sob os pés dela. Existe outra forma de quitar isso. Ele explicou que precisavam de uma informação, algo que só ele sabia, e que se colaborasse tudo terminaria ali. Ele hesitou, olhando para Lara como se pedisse perdão sem usar palavras. Ela percebeu que aquela escolha não era só sobre ele. Era sobre os dois. E pela primeira vez, entendeu que a verdade que buscava podia custar muito mais do que imaginava. Ele fechou os olhos por um segundo,
como quem pesa uma vida inteira em poucos instantes. Quando voltou a olhar para Lara, havia medo e uma despedida silenciosa naquele olhar. Disse que daria informação, mas com uma condição: ela iria embora dali imediatamente, sem olhar para trás. O líder sorriu de leve, como quem já esperava aquilo, e fez um sinal para o outro homem se afastar dela. Lara quis protestar, mas ele segurou o rosto dela entre as mãos e sussurrou que aquela era a única forma de consertar, mesmo que doesse. Eu nunca parei de te proteger, disse, quase sem voz, enquanto ela era levada para longe. Ouviu apenas fragmentos da conversa ficando para trás. No último segundo, antes de perderem contato visual, ele fez um gesto pequeno, quase imperceptível, e Lara entendeu. Algumas verdades não libertam. Algumas apenas mudam o tipo de prisão. Lara caminhou sem saber para onde, com a sensação de que cada passo a afastava, e ao mesmo tempo, aprendia ainda mais aquela escolha. O vento da estrada parecia mais frio, e o silêncio depois da tensão era quase insuportável. Quando finalmente parou, as mãos ainda tremiam. Pegou o celular, mas não havia sinal, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, só o eco das últimas palavras dele na cabeça dela. Horas depois, já de volta à cidade, a notícia veio como um soco. Um acordo tinha sido fechado naquela noite, rápido demais, silencioso demais. Ninguém falou nomes, ninguém explicou detalhes, mas Lara soube, no fundo, que ele tinha pago o preço que prometeram. No dia seguinte, encontrou a mochila dele deixada na porta de casa. Dentro só uma coisa, a mesma foto antiga dos dois, com um bilhete curto atrás. Algumas distâncias salvam, outras só ensinam a esperar. Lara segurou a foto por um longo tempo, tentando entender se aquilo era um fim ou apenas mais uma pausa imposta pelo medo. Os dias seguintes foram estranhamente calmos, como se a cidade tivesse decidido fingir que nada tinha acontecido. Nenhuma ligação, nenhuma sombra a seguindo, nenhum sinal dele. Mas o silêncio, dessa vez, não trazia alívio. Trazia expectativa. Ela voltou ao trabalho, retomou rotinas, mas agora cada detalhe parecia provisório, como se a vida estivesse em suspenso. À noite, colocava a foto na mesa e relia o bilhete, procurando pistas em palavras simples demais para dizer tudo. Uma semana depois, encontrou um envelope sem remetente entre as contas. Dentro havia apenas um endereço e uma data marcada. Nada mais. Lara sentiu o coração acelerar. Talvez aquilo fosse a resposta que ela esperava. Ou talvez fosse o começo de outra despedida. Lara chegou ao endereço na data marcada com o mesmo medo que sentiu anos antes, quando ele foi embora sem dizer nada. O lugar era simples, quase vazio, e o silêncio parecia carregado de promessas e ameaças ao mesmo tempo. Por um instante pensou em voltar, mas não voltou. Dentro encontrou apenas uma mesa, 2 cadeiras e uma janela aberta, deixando entrar a luz do fim da tarde. Sobre a mesa, havia um envelope igual ao que recebera em casa. Com as mãos trêmulas, abriu e leu a última mensagem dele. Não dizia onde estava, nem quando voltaria. Dizia apenas que, pela primeira vez, ele tinha resolvido o passado. E que agora, o futuro, era uma escolha dela. Lara fechou os olhos e respirou fundo. Algumas histórias não terminam com um adeus. Terminam com a coragem de decidir o que fazer com tudo que ficou. Lara ficou alguns minutos sentada, olhando para a cadeira vazia à sua frente, como se ele pudesse entrar a qualquer instante. Mas ninguém entrou. O silêncio confirmou o que a carta já dizia. A decisão agora era só dela. Ao sair, sentiu algo diferente no ar. Não era alívio, nem tristeza. Era a sensação estranha de quem finalmente entende que certas respostas não vêm acompanhadas de pessoas. Naquela noite, ela voltou para casa e guardou a foto em uma caixa, não como quem esquece, mas como quem aceita. Pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem esperar o som da porta se abrindo ou o telefone tocando. No dia seguinte, comprou uma passagem para uma cidade que sempre quis conhecer e nunca teve coragem de ir. Talvez ele estivesse em algum lugar resolvendo a própria vida. Talvez nunca mais aparecesse. Mas, enquanto o ônibus se afastava, Lara percebeu algo simples e poderoso. O abandono que a tinha quebrado anos atrás agora estava, finalmente, deixando espaço para um recomeço. O caminho foi longo, e Lara passou a maior parte da viagem olhando pela janela.
vendo a paisagem mudar como se estivesse deixando versões antigas de si mesma para trás. A nova cidade a recebeu com um silêncio diferente, menos pesado, quase gentil. Ela alugou um quarto pequeno, começou a trabalhar em um café e, aos poucos, criou uma rotina que não dependia de lembranças para existir. Ainda havia noites em que a foto voltava à mente, e dias em que alguma música parecia trazer tudo de volta. Mas agora a saudade não vinha acompanhada de medo. Meses depois, ao fechar o café, encontrou um bilhete dobrado em cima do balcão. Não tinha assinatura. Só uma frase curta, escrita com a letra que ela conhecia melhor do que a própria. Eu fiquei em paz sabendo que você seguiu. Clara sorriu, não de tristeza, mas de gratidão. Algumas histórias não precisam de reencontro para ter fim. Precisam apenas de coragem para continuar. O bilhete ficou guardado na carteira por dias, como um lembrete silencioso de que algumas despedidas são, na verdade, cuidados disfarçados. Lara não tentou responder. Pela primeira vez, entendeu que certas mensagens não pedem volta, pedem continuidade. E foi isso que ela fez. Com o tempo, fez amigos, mudou de casa, começou a escrever as próprias histórias em um caderno simples que levava na bolsa. Às vezes, ao fechar o café, caminhava sem pressa pelas ruas e percebia que o coração já não corria para o passado, corria para a frente. Em uma dessas noites, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Atendeu com calma. Não era ele. Era só a vida, lembrando que seguir em frente também é um tipo de resposta. Lara desligou, respirou fundo e sorriu. Pela primeira vez, não esperava mais por ninguém para continuar. Lara continuou caminhando sob a chuva fina, sentindo que cada passo era menos pesado do que o anterior. Nos dias seguintes, começou a aceitar convites simples, conversas sem promessa, risos sem medo de acabar. Descobriu que o coração aprende novos ritmos quando para de viver em alerta. Uma manhã, ao abrir o café, encontrou uma caixa pequena deixada na porta. Dentro, havia o caderno que ela achava ter perdido, e entre as páginas, uma única frase sublinhada. Você não precisa voltar para ser inteira. Não havia nome, não havia data, só aquela certeza. Lara fechou o caderno com cuidado e guardou a caixa sob o balcão. Pela primeira vez, não sentiu curiosidade de procurar respostas. Sentiu algo melhor, a tranquilidade de saber que algumas histórias terminam quando a gente decide continuar. Lara colocou a caixa no armário e seguiu o dia, como quem escolhe viver sem suspense. À tarde saiu mais cedo e caminhou até a beira do rio que cortava a cidade. Sentou-se no banco de madeira, abriu o caderno e escreveu 2 páginas inteiras sem parar, como se finalmente tivesse espaço dentro de si. Não escreveu sobre ele. Escreveu sobre o que queria construir. Quando o sol começou a descer, um desconhecido sentou-se a alguns metros, cumprimentou com um aceno simples e voltou a olhar a água. Nada de promessas, nada de pressa. Lara fechou o caderno, respirou fundo e percebeu que o coração já não pedia explicações, pedia a presença. Levantou, seguiu seu caminho e, pela primeira vez, não levou o passado junto. Algumas histórias não precisam de retorno. Precisam só de continuidade. Na semana seguinte, o café ficou mais cheio do que de costume, e Lara se viu sorrindo sem perceber. Entre pedidos e xícaras, notou como era possível estar inteira em pequenos gestos. Arrumar as mesas, ouvir histórias alheias, escolher a própria música para fechar a noite. Ao sair, encontrou o céu limpo depois de dias de chuva, e caminhou devagar, como quem não precisa chegar antes do tempo. Em casa, abriu o caderno e escreveu uma última linha sobre aquela fase. O que me salvou não foi a volta de alguém, foi a minha. Guardou a caneta, apagou a luz e deitou sem pressa. Não havia promessa de reencontro nem suspense. Havia apenas a certeza tranquila de que, se o amor um dia voltasse, seria para somar, não para consertar. E isso pela primeira vez parecia suficiente. Lara acordou cedo no dia seguinte e abriu a janela, deixando o ar novo entrar. Preparou café, regou a planta que começava a brotar no parapeito e sorriu ao ver que algumas coisas crescem quando a gente para de vigiar o passado. No caminho para o trabalho, percebeu que já não procurava rostos conhecidos nas vitrines. Procurava luz. À noite, fechou o caderno e guardou na mochila. Não como quem encerra um capítulo, mas como quem confia que outros virão. Se ele ainda existia em algum lugar, agora era parte da história, não do destino. Lara caminhou de volta para casa com passos leves. O abandono tinha sido o começo da queda.
mas também tinha sido um empurrão silencioso para aprender a ficar. E dessa vez ela ficou. O tempo seguiu, e Lara deixou que ele fizesse o que sempre faz de melhor: colocar as coisas no lugar certo. Mudou alguns móveis de posição, pintou uma parede do quarto, começou a correr nas manhãs de sábado. Pequenas decisões, grandes respiros. No café, passou a treinar uma nova colega e percebeu que ensinar também era uma forma de recomeçar. Num fim de tarde, recebeu uma carta da própria mãe, falando de coisas simples e lembranças antigas. Lara respondeu com calma, sem pressa, contando da cidade, do trabalho, das plantas na janela. Não mencionou ausências. Ao fechar o envelope, entendeu que a vida não pede explicações perfeitas, pede presença suficiente. Caminhou até a praça, sentou no banco e ficou olhando as pessoas passarem. Não esperava ninguém. E pela primeira vez, isso não doeu. Numa manhã clara, Lara encontrou a foto antiga dentro de um livro que não abria há meses. Ficou alguns segundos olhando para o sorriso que já não doía, só lembrava. Colocou a foto de volta, fechou o livro e decidiu doá-lo. Certas memórias não precisam de vitrine, precisam de descanso. No café, a rotina seguiu leve. O cliente tímido voltou a aparecer e dessa vez ficaram alguns minutos a mais conversando sobre coisas bobas. Nada de promessas, nada de pressa. Ao fechar a porta, Lara percebeu que a noite estava bonita demais para voltar direto para casa. Caminhou sem rumo e riu sozinha, como quem descobre que o futuro pode ser simples. O passado não tinha desaparecido. Tinha aprendido a caber. Lara parou na ponte e ficou observando as luzes refletirem na água. Tirou o caderno da mochila e escreveu poucas linhas. Depois fechou, como quem não precisa dizer tudo para seguir. O telefone vibrou com uma mensagem simples de uma amiga convidando para um café no dia seguinte. Ela respondeu o voo, sem pensar duas vezes. Ao voltar para casa, deixou a janela aberta e o vento entrar. Não havia cartas, bilhetes ou sinais do passado, e isso não parecia uma falta, parecia espaço. Antes de dormir, pensou que algumas histórias acabam quando a gente aprende a viver sem suspense. E pela primeira vez, Lara dormiu com a certeza de que o amanhã não precisava ser explicado, só vivido. O dia seguinte começou comum. E isso já era uma vitória. Lara encontrou a amiga, riu de coisas pequenas, e percebeu como o tempo tinha mudado o peso das lembranças. No caminho de volta, passou por uma livraria e entrou sem motivo. Saiu com um livro novo e a sensação de que estava escolhendo futuros possíveis. Em casa, organizou o quarto, abriu espaço na estante e guardou o caderno ali, ao alcance das mãos. Não para vigiar o passado, mas para registrar o que ainda vinha. Ao anoitecer, sentou na varanda e ficou ouvindo a cidade respirar. Nenhum sinal, nenhuma espera. Só a certeza tranquila de que a vida não precisava de reviravoltas para ser inteira. E naquele silêncio bom, Lara entendeu. Algumas histórias não terminam. Elas simplesmente continuam lá do jeito certo. Na semana seguinte, Lara recebeu a notícia de que o café abriria uma segunda unidade e convidaram ela para ajudar na inauguração. Aceitou sem medo, como quem já não negocia com o passado para dizer sim ao presente. Trabalhou muito, riu com a equipe, voltou para casa cansada e inteira. Uma noite, encontrou o caderno aberto na página da última frase que tinha escrito e acrescentou apenas uma linha. Ficar também é escolher. Fechou-o, colocou na mochila e saiu para caminhar. A cidade estava iluminada, viva, e ela caminhou no meio disso tudo sem pressa de chegar. Não havia promessa de reencontro, nem suspense guardado em gavetas. Havia caminho. E pela primeira vez, isso bastava. Meses depois, Lara percebeu que já não contava o tempo desde o abandono. Contava dias bons, noites tranquilas, pequenas conquistas que não precisavam de plateia. No café, a nova unidade virou rotina, e ela se sentia parte de algo que estava crescendo. Numa tarde, enquanto organizava livros numa prateleira, encontrou o bilhete antigo dobrado dentro do caderno. Leu sem pressa e, em vez de guardar de novo, deixou-o ali como um marcador de página. Algumas lembranças não precisam de cofre, precisam só de contexto. Ao fechar a loja, caminhou até a praça e sentou no banco de sempre. Não esperava ninguém. Sorriu porque finalmente sabia. A história tinha seguido, e isso era o final mais honesto que podia existir. Lara levantou do banco e voltou para casa com a sensação boa de dever cumprido com a própria vida.
Nos dias que se seguiram, começou a planejar uma pequena viagem, não para fugir, mas para celebrar. Escolheu um lugar simples, fez a mala sem pressa e deixou a planta com uma vizinha. Na estrada, o céu estava aberto e o rádio tocava músicas antigas. Ela sorriu ao perceber que algumas lembranças já não puxavam para trás, apenas acompanhavam, leves. Ao chegar, caminhou até um mirante e ficou olhando a paisagem em silêncio. Não havia cartas, nem bilhetes, nem promessas. Havia espaço. E naquele espaço, Lara entendeu que o abandono tinha sido o ponto de partida para aprender a escolher a própria direção. Lara voltou da viagem com fotos simples e a certeza de que a vida não precisava de grandes cenas para ser inteira. No café, trouxe um doce típico para dividir com a equipe e contou histórias pequenas, do tipo que cabem na rotina. À noite, abriu o caderno e escreveu sobre o mirante, o vento e o silêncio que não pesava. Dias depois, recebeu uma mensagem curta da amiga, orgulhosa de você. Lara sorriu, respondeu com o coração e guardou o celular. Não havia nada para resolver, ninguém para esperar. Havia só o próximo dia, e isso era suficiente. Antes de dormir, colocou a foto antiga numa caixa junto com outras lembranças boas e fechou a tampa com cuidado. Não como quem encerra um capítulo, como quem agradece e segue. Na segunda-feira, Lara voltou ao café com a sensação boa de quem não está mais correndo atrás do tempo. A nova unidade abriu as portas e o movimento trouxe aquele caos organizado que ela já sabia conduzir. Entre pedidos e risadas, percebeu que estava criando algo que não dependia de passado nenhum para existir. À noite encontrou o caderno aberto na mesa, escreveu 2 linhas sobre o dia. Não falou de ausências. Falou de escolhas. Guardou a caneta, fechou a janela por causa do vento e deixou as flores no copo de vidro, onde a luz batia melhor. Antes de dormir, pensou que a vida não precisava de finais perfeitos, precisava de continuidade honesta. E adormeceu com a certeza tranquila de que, desta vez, ela estava exatamente onde tinha escolhido estar. No sábado, Lara acordou antes do despertador e sorriu por causa disso. Separou o livro que prometera emprestar, escolheu uma roupa simples e saiu sem aquela pressa antiga de quem teme perder algo. O encontro foi leve. Conversa sobre histórias, café que esfria porque ninguém percebe, risos que não pedem explicação. Ao voltar para casa, caminhou um pouco mais devagar, observando as vitrines e o céu mudando de cor. Em casa, colocou o livro de volta na estante, abriu o caderno e escreveu só uma frase. Quando a vida fica simples, é porque a gente ficou forte. Fechou, regou a planta da janela e ficou ali alguns minutos, respirando. Não era euforia, era paz. E naquele fim de tarde, Lara entendeu que o recomeço não faz barulho, ele só acontece. Na semana seguinte, Lara percebeu que já não vivia contando histórias para se proteger delas. No café, ensinou a nova colega a fechar o caixa e riu do próprio nervosismo de antes. As coisas estavam no lugar, não perfeitas, mas possíveis. Numa noite tranquila, recebeu uma mensagem simples perguntando se ela queria caminhar depois do trabalho. Respondeu sim, sem aquele peso antigo no peito. Caminharam, falaram de livros e planos pequenos, e se despediram com um abraço que não prometia nada além de presença. Em casa, Lara abriu o caderno e escreveu: "O amor não volta como antes. Ele chega do jeito que a gente está." Fechou, apagou a luz e dormiu com a janela aberta, certa de que, agora, o futuro não precisava de suspense para existir. O outono chegou devagar, pintando as ruas com folhas e a rotina com novos hábitos. Lara passou a correr nas manhãs frias e a tomar café olhando o vapor subir da xícara. No trabalho, a segunda unidade já parecia antiga de tão familiar e ela se surpreendia com a própria calma ao resolver pequenos problemas. Numa tarde, encontrou o caderno aberto na página do bilhete antigo e, em vez de fechar, acrescentou uma nota ao lado: "Obrigada pelo caminho." Não era para ele. Era para ela mesma. À noite, caminhou até a ponte. Respirou fundo e voltou para casa sem pressa. O passado seguia ali, quieto, ocupando o tamanho certo. E isso, descobriu, também é uma forma de liberdade. Naquela noite, a cidade parecia mais silenciosa do que de costume, como se guardasse espaço para pensamentos novos. Lara organizou a mochila para o dia seguinte e deixou o caderno em cima da mesa, aberto na última página escrita:
Antes de dormir, releu algumas linhas antigas e percebeu o quanto a voz ali tinha mudado. Menos medo, mais escolha. Pela manhã, saiu cedo e encontrou o céu claro depois de dias nublados. No café, tudo correu bem, e no fim do expediente aceitou o convite para ver uma pequena exposição de fotos no fim de semana. Voltou para casa com a sensação simples de quem está construindo algo sem precisar provar nada. Ao fechar a janela, pensou que algumas histórias não precisam de reviravolta final, precisam só de continuidade. E seguiu inteira para mais um dia comum, que agora era exatamente o que ela queria. O fim de semana chegou sem pressa. Lara foi à exposição. Caminhou entre as fotos e percebeu como cada imagem parecia falar de instantes, que só existem uma vez. Riu de uma legenda boba. Ficou alguns minutos a mais diante de outra. E saiu com a cabeça leve. No caminho de volta, passou pela ponte e parou para olhar a água, como fazia quando precisava organizar os pensamentos. Não havia bilhetes, nem sinais, nem promessas escondidas em gavetas. Havia escolha. Em casa abriu o caderno e escreveu a última frase daquela fase. A minha história continua quando eu continuo. Fechou, guardou na estante e apagou a luz. Não como quem termina, como quem segue. Na segunda-feira, Lara acordou com aquela sensação boa de semana começando sem peso. Preparou o café, abriu a janela e deixou o sol entrar como quem abre espaço por dentro. No trabalho, resolveu coisas simples, ajudou alguém novo e riu de um erro pequeno, que antes teria virado ansiedade. À noite, passou na livraria e comprou um caderno novo. Não para substituir o antigo, mas para continuar, em casa, e escreveu na primeira página, capítulo seguinte. Guardou o caderno na mochila e ficou alguns minutos em silêncio, ouvindo a cidade. Não havia pressa, nem expectativa escondida. Havia caminho, e dessa vez ela estava indo por ele sem olhar para trás. Na terça, Lara levou o caderno novo para o café e escreveu durante o intervalo entre um pedido e outro. Não eram confissões nem despedidas, eram planos pequenos, listas simples, ideias que cabiam no bolso do dia. Quando fechou, sentiu aquela satisfação discreta de quem está organizando a própria casa por dentro. À tarde, recebeu uma mensagem perguntando se ela queria ver o pôr do sol na ponte. Respondeu sim, sem pensar duas vezes. Caminharam, falaram um pouco, ficaram em silêncio o suficiente para o céu fazer o resto. Ao voltar, Lara guardou o caderno na mochila e pensou que o futuro não precisa de suspense para ser interessante. Precisa só de presença. E pela primeira vez ela tinha isso de sobra. No dia seguinte, Lara acordou com a casa cheia de luz e abriu as janelas de uma vez, arrumou as plantas, separou roupas para doar e sentiu aquela leveza de quem está criando espaço. No café, resolveu um problema antigo com calma e percebeu que já não reagia, escolhia. À noite, voltou pela rua principal e entrou numa padaria só pelo cheiro de pão quente. Comprou 2, dividiu um no caminho e guardou o outro para a manhã seguinte. Em casa, escreveu no caderno novo: "O presente é onde eu fico." Fechou, deixou o livro na mesa e foi dormir cedo. Não por cansaço, mas por tranquilidade. O tempo passou quase sem avisar, e Lara começou a gostar disso. No café as conversas fluíam, os dias se encaixavam, e a nova unidade já parecia casa. Às vezes caminhava até a ponte só para ver a luz mudar e voltar antes de escurecer. Não buscava sinais, buscava ar. Numa noite, abriu o caderno antigo e o novo lado a lado. Leu algumas páginas, sorriu, fechou ambos e os colocou na estante, um ao lado do outro. Não como quem compara, como quem agradece. Antes de dormir, escreveu uma última linha no caderno novo. "Eu fico." Apagou a luz e deixou a janela aberta. O vento entrou, e com ele a certeza simples de que continuar também é uma forma de escolher. Na manhã seguinte, Lara acordou com o vento mexendo as cortinas e ficou alguns segundos olhando a luz no chão. Preparou café, colocou música baixa e arrumou a casa sem pressa, como quem cuida de um lugar que finalmente reconhece como seu. No caminho para o trabalho, comprou flores de um vendedor na esquina e levou para o café, só para mudar o dia de cor. À tarde recebeu uma mensagem simples: "Obrigado por ontem." Respondeu com um sorriso e guardou o celular. Em casa escreveu no caderno novo: "O que é leve também é sério." Fechou, regou a planta da janela e ficou ali alguns minutos respirando. Não havia nada para resolver. Havia vida acontecendo. E dessa vez ela estava inteira dentro dela.
No fim da semana, Lara aceitou ajudar a organizar um pequeno evento no café. Nada grande, só música baixa, mesas juntas e gente querendo ficar um pouco mais. Viu o lugar encher devagar e sentiu aquele orgulho silencioso de quem constrói sem alarde. Quando tudo terminou, ficou alguns minutos sozinha, recolhendo copos e risadas que ainda apareciam no ar. Em casa, abriu o caderno novo e escreveu 2 linhas. O que eu cultivo, fica. Fechou, colocou na estante e deixou a janela aberta. Não esperava visitas nem notícias. Esperava o dia seguinte, e isso já era mais do que suficiente. Lara acordou com o som da chuva batendo leve na janela e decidiu ficar alguns minutos na cama, ouvindo. No café, o movimento foi menor, e ela aproveitou para reorganizar prateleiras e trocar as plantas de lugar. Pequenas mudanças, grandes respiros. À noite, recebeu uma mensagem convidando para um filme em casa. Respondeu sim e levou pipoca. O filme não era grande coisa, mas a companhia era tranquila, e isso bastou. Ao voltar, escreveu no caderno. A paz também pode ser compartilhada. Apagou a luz e dormiu com a certeza de que a vida estava, finalmente, cabendo nos dias. O domingo amanheceu claro depois da chuva, e Lara abriu a janela para deixar o cheiro de terra molhada entrar. Preparou café, arrumou a mesa e escreveu algumas linhas no caderno, sem pensar muito, como quem conversa consigo mesmo. Mais tarde, saiu para caminhar e comprou frutas na feira da esquina, cumprimentando pessoas que já começavam a reconhecer seu rosto. À tarde, organizou fotos antigas numa caixa e deixou só as que ainda faziam sentido. Não por esquecimento, por escolha. Antes de dormir, escreveu: Eu fico onde a vida fica. Fechou o caderno, apagou a luz e sentiu aquela calma rara, de quem não precisa de promessas para descansar. Na segunda-feira, Lara voltou ao café cedo e encontrou um bilhete preso à porta. Boa semana. Sorriu, guardou no bolso e abriu o lugar. O dia seguiu simples, com conversas curtas e risos inesperados. À tarde, marcou no calendário a data da pequena viagem que queria fazer e sentiu aquele frio bom de expectativa sem medo. Em casa, à noite, abriu o caderno novo e escreveu a última frase. Continuar é meu jeito de amar. Fechou, colocou os 2 cadernos lado a lado na estante e apagou a luz. A janela ficou aberta. O ar entrou. E Lara dormiu sem suspense, sem espera, sem passado pedindo espaço. Só com a certeza tranquila de que a história seguia, porque ela seguia. Na terça, Lara acordou antes do despertador e decidiu ir a pé até o trabalho. O céu estava limpo e a cidade parecia mais próxima quando vista sem pressa. No caminho, parou numa banca e comprou um caderno pequeno, desses que cabem no bolso, só para anotar ideias soltas. No café, ajudou o cliente a escolher um livro e percebeu como gostava desse tipo de detalhe, que antes passava batido. À noite, encontrou os amigos para um jantar simples e voltou para casa rindo de histórias pequenas. Antes de dormir, escreveu no caderno novo: O futuro não precisa ser grande, precisa ser meu. Fechou, deixou na mochila e apagou a luz. Do lado de fora, a cidade seguia. Do lado de dentro, ela também. Na quarta-feira, Lara acordou com o barulho distante de um caminhão de lixo e percebeu que gostava desse som de cidade acordando. Preparou o café, colocou uma música antiga e dançou 2 minutos na cozinha, só porque sim. No trabalho, resolveu um imprevisto com calma e saiu no horário, caminhando até a ponte para ver o céu mudar de cor. Em casa, abriu o caderno pequeno e anotou: Dias comuns também são conquistas. Guardou a caneta, regou a planta da janela e ficou alguns minutos olhando a rua. Não havia mensagens esperando, nem planos grandiosos, e isso era exatamente o que tornava tudo leve. Lara sorriu e foi dormir cedo, com a sensação tranquila de que continuar, agora, era simples. Na quinta, Lara levou o caderno pequeno no bolso e percebeu que gostava da ideia de ter palavras por perto, mesmo quando não precisava usá-las. No café, o dia foi cheio, mas organizado, e ela encerrou o expediente com aquela satisfação silenciosa de quem fez o suficiente. No caminho para casa, comprou o pão quente e dividiu com alguém na portaria, rindo de uma piada boba. Em casa escreveu uma linha só, o suficiente também é inteiro. Guardou o caderno, abriu a janela e deixou a noite entrar devagar. Não havia nada para esperar, nada para temer. Havia a continuidade simples dos dias, e pela primeira vez,
Isso parecia exatamente o que ela queria. Na sexta, Lara fechou o café um pouco mais cedo e caminhou sem destino pelas ruas iluminadas. Entrou numa loja de discos, ouviu 2 músicas e saiu com uma que lembrava estrada. Em casa, colocou para tocar e organizou a semana seguinte no caderno pequeno, riscando tarefas com calma. Antes de dormir, escreveu: "Eu escolho ficar onde fico bem." Fechou o caderno, deixou a música terminar e apagou a luz. Não havia suspense guardado em gavetas, nem promessas penduradas no amanhã. Havia só o descanso bom de quem segue, e isso agora era o bastante. No sábado, Lara acordou com o sol entrando pela janela e decidiu fazer panquecas, coisa que nunca tinha tempo antes. Comeu devagar, lavou a louça ouvindo música e saiu para comprar flores para casa. No caminho, encontrou conhecidos, trocou sorrisos e percebeu como os dias tinham ficado povoados de pequenas presenças. À tarde, sentou-se na varanda com um caderno pequeno e escreveu sem pressa, mais para sentir as palavras do que para guardá-las. Quando fechou, deixou o caderno na mesa e ficou só olhando a rua. Não havia ansiedade, nem expectativa escondida. Havia sábado, e isso por si só já era uma forma muito bonita de continuar. O domingo chegou quieto, e Lara gostou disso. Regou as plantas, abriu as janelas e deixou a casa respirar. Mais tarde, caminhou até a feira, escolheu frutas, ouviu um músico de rua tocar e ficou ali alguns minutos, sem pressa de ir embora. Em casa, cortou as frutas, escreveu 2 linhas no caderno pequeno, o agora é suficiente, nem memas, e fechou. À noite, organizou a mochila para a semana e deixou a janela aberta. Não havia planos grandiosos, nem capítulos para fechar. Havia continuidade. E pela primeira vez, isso era exatamente o que ela queria. Na segunda, Lara voltou à rotina com aquele passo firme de quem já não corre por medo. No café, ajudou a abrir mais cedo, riu de um erro bobo e anotou no caderno pequeno uma ideia para o fim de semana. À tarde, passou na livraria e ficou alguns minutos folheando livros sem comprar nada, só escolhendo futuros possíveis. Em casa, escreveu uma última linha do dia: "O que eu cuido cresce." Guardou o caderno, apagou a luz e deixou a janela aberta. A cidade seguiu seu barulho normal. Dentro ela seguiu também, sem pressa, sem suspense, só vivendo. Lara começou a perceber que os dias já não precisavam de marcos para serem lembrados. No café, a equipe funcionava como um pequeno relógio afinado, e ela gostava de ver as coisas andando sem que precisasse empurrar. À noite, abriu os 2 cadernos e folheou algumas páginas, não para reviver, mas para reconhecer o caminho. Sentou-se à mesa e escreveu devagar: "O fim não é um ponto, é uma linha que continua." Fechou os cadernos, guardou-os na estante e ficou alguns minutos em silêncio. Não havia mais perguntas penduradas no ar. Havia a sensação boa de casa dentro do peito. Lara sorriu, apagou a luz e entendeu que a história estava pronta para descansar, porque ela também estava. Lara acordou cedo e abriu a janela como quem confirma uma decisão antiga. Preparou café, arrumou a casa e deixou os cadernos na estante, lado a lado, como capítulos que se conversam em silêncio. No caminho para o trabalho, passou pela ponte e parou um instante para olhar a água, mas para seguir. À noite voltou para casa com passos leves e escreveu uma última linha no caderno pequeno: "Eu continuo." Fechou, guardou a caneta e ficou alguns minutos em silêncio, ouvindo a cidade. Não havia expectativa, nem despedida pendente. Havia só a vida acontecendo do jeito certo. E pela primeira vez, isso bastava para chamar de final. Lara apagou a luz da sala e deixou apenas a da cozinha acesa, como quem mantém um ponto de calor na casa. Lavou a xícara, fechou a janela por causa do vento e voltou até a estante para ajeitar os 2 cadernos. Não por cuidado com o passado, por carinho com o caminho. Antes de dormir, escreveu no caderno novo a última frase: "A história segue comigo dentro." Fechou, colocou ao lado do outro e deitou. A cidade respirava lá fora, tranquila. Lara também. Não havia mais espera, nem perguntas sem resposta. Havia só a certeza simples de que o abandono ficou para trás, e que dali em diante ela escolheria continuar. E continuou. O dia seguinte nasceu comum, e isso era o melhor sinal. Lara abriu as janelas, deixou o sol entrar e fez café sem pressa. No caminho cumprimentou o porteiro, comprou pão quente
e seguiu para o trabalho com a sensação de quem carrega o próprio ritmo. À noite, voltou para casa, regou a planta da janela e ficou alguns minutos olhando a rua. Não escreveu nada, não precisava. Guardou os cadernos, apagou a luz e deitou com o coração quieto. A história não precisava de mais capítulos para ser verdadeira. Precisava só de vida, e ela estava ali, acontecendo. Lara acordou com a luz entrando mansa pela janela e sorriu sem motivo específico. Preparou o café, abriu as janelas e deixou a casa respirar. Antes de sair, passou a mão pela estante e sentiu os 2 cadernos ali, firmes, como quem reconhece o próprio caminho. No trabalho o dia correu simples. À tarde, caminhou até a ponte, olhou a água por alguns segundos e seguiu. Em casa, escreveu apenas uma frase no caderno pequeno. Eu sigo. Fechou, guardou a caneta e ficou alguns minutos em silêncio. Não havia cartas, nem bilhetes, nem promessas penduradas no amanhã. Havia escolha. Lara apagou a luz, deitou e adormeceu com a certeza tranquila de que algumas histórias terminam quando a gente aprende a continuar. E a dela continuava, do jeito certo.